Então, a gente vai falar sobre a segunda lei de Mendel. E ela é muito fácil, principalmente para quem já pegou bem a primeira lei de Mendel, tá? Então, vai ser bem tranquilo de fazer. Então, esse aqui é aquele texto que eu passei para vocês já devem ter pelo menos olhado e passado o olho em cima dele, né? E é sobre a segunda lei de Mendel. A segunda lei de Mendel, ela é muito tranquila, porque a gente já pegou todas as principais características delas na primeira lei de Mendel. Então, a gente já sabe o que é genótipo, que são aquelas características que são dadas, escritas pelas letrinhas, para saber se é recessivo, se é dominante, que é o que está dizendo como que a pessoa vai ser. A gente já sabe o que é o fenótipo, que são as características que a gente consegue observar. A gente já sabe também fazer, colocar como que vai ser o cruzamento ali, então é muito fácil esse cruzamento da primeira lei de Mendel. E a segunda lei de Mendel é muito parecida. Então, o Mendel estava estudando as características separadas. Tinha primeiro, vamos estudar a cor da ervilha. A ervilha podia ser amarela ou podia ser verde. Agora a gente vai estudar se elas são lisas ou rugosas. Então, ou ela era lisa ou ela era rugosa. Né? E em alguns casos a gente viu que tem algumas características que também são meio termo. Que, por exemplo, a cor de planta que a gente tinha visto. Às vezes tem uma planta que, quando ela é dominante, ela é vermelha, quando ela é recessiva, ela é branca, e quando ela é heterozigótica, ou seja, tem uma letra dominante e uma letra recessiva, ela fica de outra cor, forma uma terceira característica, que seria a rosa. Então, a gente tem esses três tipos. E na segunda lei de Mendel, ele vai estar estudando essas características, só que não de forma independente. Ele não estuda ou é isso ou é aquilo. Ele estuda duas ou mais características ao mesmo tempo. Então, ele foi ver, será que elas são agregadas, se as características uma depende da outra, ou elas podem ser analisadas juntas, que também vai ser, não vai ter problema nenhum. Então, ele decidiu estudar ervilhas amarelas e lisas e cruzou com ervilhas verdes e rugosas. Então, ele fez a geração parental, que é aquele cruzamento que ele tem certeza que daquele cruzamento que ele faz das amarelas e lisas com outras amarelas e lisas, só saem ervilhas amarelas e lisas, porque a genética dela já está totalmente ou dominante ou totalmente recessiva. Só que ele só vai saber se é dominante ou recessivo depois. E ele cruzou com ervilhas verdes e rugosas. As ervilhas verdes e rugosas, a mesma coisa. Quando elas eram cruzadas, ervilhas verdes e rugosas com ervilhas verdes e rugosas, só nasciam ervilhas verdes e rugosas. Então, ele tinha certeza também que ou era dominante ou era recessivo, mas ele não tinha certeza de qual que era a opção, né? Então, ele cruzou amarelo e lisa com ervilhas verdes e rugosas, e essa é a geração parental, tá? Dessa geração aqui, surgiu a segunda geração, quer dizer, a geração F1, né? A primeira geração parental, depois a geração F1 e F2. Na geração F1, 100%, todas as ervilhas, elas saíram amarelas e lisas. Então, o que ele pôde concluir? Quem é dominante? Quem é dominante foi quem expressou as características. Então, se foi 100% amarelo e liso, significa que amarelo e liso é dominante e que a característica verde e rugosa é recessiva. Daí, beleza, já temos a geração F1, que a gente tem certeza que dentro da genética dela, dessa geração F1, vai ter características amarelas e lisas e vai ter características verdes e rugosas. Só que ela só vai expressar o que é dominante, que são as amarelas e lisas. Então, ele pegou duas ervilhas, na verdade foi muito mais, né? Para fazer e reproduzir o experimento várias vezes e chegou na mesma conclusão. Então, ele cruzou duas ervilhas amarelas e lisas, da geração F1, todas elas da geração F1, tá? Cruzou, pegou o pólenzinho de uma, levou para dentro da florzinha de outra, e ali gerou novas plantas. Essas plantas geraram novos descendentes. Qual foi o resultado desses descendentes?
ele analisou cada uma das características. Primeira coisa, o que era mais dominante, o que aparecia mais, 9 de cada 16 ervilhas eram amarelas e lisas, então continuou o traço dominante. Só que, além de amarelas e lisas, também apareceram amarelas que não eram lisas. Apareceram 3 em cada 16 amarelas que eram rugosas. Aí, continuando na mesma proporção, ele achou as ervilhas verdes. E as ervilhas verdes, ele encontrou ervilhas verdes e rugosas, mas também encontrou uma a cada 16 ervilhas era verde e lisa. O que significa isso? Que uma coisa não dependia da outra. Então, se ela é amarela, ela não necessariamente precisa ser lisa. Ela pode ser rugosa. Se ela é verde, ela não necessariamente precisa ser rugosa. Ela também pode ser uma verde lisa. Então, significa o quê? Que na hora do cruzamento, na hora de formar os genes, para poder passar para os descendentes, eles vão ser independentes, a característica vai ser independente. Então, amarela é uma coisa, lisa é outra. Verde é uma coisa, rugosa é outra. Uma característica não está grudada na outra. E assim acontece com a gente também, né? Então, por exemplo, pense em você. O seu cabelo, a cor do seu cabelo não depende da cor do seu olho. Ah, porque todo mundo que tem olho castanho vai ter cabelo preto. Não acontece isso. Tem loiras de cabelo castanho, tem loiras de olho castanho, tem ruivas de olho castanho, né? Então, uma característica não depende da outra, tá, gente? É isso que ele está falando. Resumindo, é isso. Então, o que ele fez? Ele fez as combinações. Beleza, a gente fez isso, viu os resultados aqui em cima, mas como que a gente vai dizer que isso aconteceu? Como que isso realmente aconteceu? Então, vamos ver as características. A geração parental, a geração F1. Na geração F1, primeiro foi cruzado aqui, ó, o parental. Parental e parental. Quais eram as características deles? Vamos ver. Está usando a letra V e a letra R. Então, V está sendo para... Deixa eu ver aqui. Isso. A letra Vzão e Vzinho está sendo para as cores. E a letra R, Rzão e Rzinho, está sendo para se é rugoso ou liso. Então, Vzinho, o que a gente pode dizer? Vzinho vai ser as ervilhas verdes e Vzão vão ser as ervilhas amarelas. Rzinho serão as ervilhas que são rugosas e Rzão as ervilhas lisas. Então, na geração 1, a gente tem o que? Amarela e lisa, que é parental. Então, a gente sabe que a amarela, então a gente usa Vzão, Vzão, e lisa, Rzão, Rzão. Então, essa é a característica, ó. Amarela, Vzão, Vzão, lisa, Rzão, Rzão. Cruzou com uma ervilha que vai ser verde, Vzinho, Vzinho, porque é recessiva, com uma ervilha rugosa, Rzinho, Rzinho. Essa é a primeira geração. Na hora de cruzar, gerou a combinação da F1. 100% da F1 vai ser o quê? Vzão, Vzinho, porque só tem essa possibilidade, Vzão só pode combinar com Vzinho. Vzão, Vzinho. E Rzão, Rzinho, só tem essa característica. Rzão do pai, que só tem como ser R, ele só pode doar R, e Rzinho da mãe, ou vice-versa, né? Que ela só pode doar Rzinho aqui. Então, a geração F1 foi isso aqui.
Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Foi isso que aconteceu na geração F1. Lembrando, um só pode doar Vzão, o outro só pode doar Vzinho. Então, recebeu o Vzão de um, o Vzinho do outro. Recebeu o Rzão de um e o Rzinho do outro, porque um só pode doar o Rzão e o outro só pode doar Rzinho. E aí a geração F1 foi cruzada e gerou... Eles podiam gerar muitas características. Eles geraram todos esses descendentes, então esses possíveis descendentes. Então, ele pode gerar Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho, faltou Rzinho aqui, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, e assim por diante, como é o cruzamento que vocês já conheciam, só que agora tem uma característica a mais. Então, ele disse que, na formação dos gametas, o par de fatores responsável por uma característica separa-se, na hora de formar os gametas, ele vai se separar independente do outro par de fatores responsável por outra característica. Então, uma característica não está dependendo da outra. Tá? Então, o cruzamento todo está explicado aqui nessa tela também, que é a mesma coisa que a gente tinha feito antes, só que aqui está escrito em vez de estar feita a tabela. Então, vai acontecer a meiose também. O que é a meiose? É a separação dos cromossomos para gerar novos cromossomos para o DNA, tá? Para o DNA, não, para mandar para o gameta masculino ou para o gameta feminino. Então, vamos ver aqui um problema, ó, para a gente tentar resolver e entender um pouco melhor com a resolução de problemas. Qual a probabilidade de uma mulher com polidactilia? O que é polidactilia? É quando nasce com mais de 5 dedos, tá? Isso é uma característica dominante, apesar da gente não gostar muito, assim, né? É uma característica dominante. E quando não tem 6 dedos, a gente chama de normal porque é o que mais apresenta na nossa sociedade, tá? Não que não seja normal ter 6 dedos, mas é que daí tem um outro nome, que é polidactilia. Então, ó, uma mulher com polidactilia, orelha com lóbulo solto, lembra que tem a característica? Solto é quando não está grudadinho aqui no rosto, tá? Forma na pontinha da orelha como se fosse um uzinho, tá? Ele não vai ficar preso. Então, a mulher com lóbulo solto é heterozigótica para os 2 primeiros fenótipos. Se é heterozigótica, significa que é azão-azinho, ou zezão-zezinho, significa que tem um gene dominante e um gene recessivo. E se ela for casada com um homem sem polidactilia, orelha com lóbulo preso. São características recessivas. A gente já sabe que vai ser azinho, azinho, Rzinho, Rzinho. Ter um descendente, não importa o sexo, sem polidactilia, orelha com lóbulo solto, supondo que esses caracteres se transmitem independentemente. Então, uma coisa não depende da outra. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, escrever o genótipo parental, como que são os pais, tá? Polidactilia, a gente sabe que é dominante. E ali falou que a mãe, ela era heterozigótica, então significa que ela tem isso aqui, ó, Nzão, Nzinho. O pai, ele não tem, então ele é Nzinho, Nzinho. A orelha da mãe, ela tinha o lóbulo solto, Pzão, Pzinho, e o pai tinha um lóbulo preso, Pzinho, Pzinho. Então, vamos juntar essas características. No genótipo da mãe, então, a gente já sabe que ela é Nzão, Nzinho, e ela é Pzão, Pzinho. Então, a gente escreve essas características uma do ladinho da outra, para poder fazer o cruzamento depois, tá?
O pai, ele é todo recessivo. Então, se a característica de polidactilia a gente colocou como N a letra para representar, ele é recessivo, vai ser Nzinho, Nzinho. Para a orelha, de lóbulo, ele tem o lóbulo preso. Lóbulo preso é recessivo, pezinho, pezinho. Então, a gente escreve que ele é pezinho, pezinho. Então, a gente identificou o genótipo parental do pai e o da mãe. O que a gente tem que fazer? Identificar os gametas. Que gametas que eles vão conseguir passar adiante? Então, para saber os gametas, o que a gente faz primeiro? Ó, vamos decidir o da mãe, por exemplo. Símbolo de mulher, né? Então, o da mãe, o genótipo a gente sabe que é Nzão, Nzinho, Pzão, Pzinho. Na hora de fazer os gametas, ela pode passar o quê? Ela pode passar um Nzão com Nzinho? Não, ela só pode passar um gameta de cada característica, tá? Uma característica para cada gameta. Então, ela pode passar Nzinho, Pzão. Ela pode passar... Opa! Nzão, Pzinho. Ela pode passar Nzinho, Pzão. Ou ela pode passar ainda, faltou juntar o Nzinho com o Pzinho. Vou botar um tracinho aqui. Pronto. Então, esses são os gametas que ela pode formar. O gameta do N, que significa da polidactilia, né? Então, pode passar um gameta dominante ou ela pode passar o gameta recessivo. Também tem o gameta sobre a orelha, pode passar o dominante ou o recessivo, porque ela tem a orelha heterozigótica, que tem as duas características. Isso aqui, vocês vão lembrar, parece muito, na hora de fazer o gameta, neste caso, quando tem 2 ou mais características, lembra muito a reprodução lá na primeira lei de Mendel. A gente fazia isso para fazer a reprodução, lembra? Só que daí juntava o pai, em vez de ser aqui uma pessoa só, era o pai cruzando com a mãe. Então, pegava um gameta daqui e um gameta daqui. Pegava um gameta daqui com outro gameta dali, né? Nesse caso, é uma pessoa só e a gente está sabendo os possíveis gametas que ela vai ter para passar para a próxima geração. Então, vamos fazer, ó. Esse aqui são as possibilidades que a mãe está passando. Agora, vamos fazer o do pai. Então, o pai, ele pode ser com a orelha de lóbulo preso e ele é normal para polidactilia. Então, ele é Pzinho, Pzinho, Nzinho, Nzinho. Então, quais são os gametas que ele pode passar aqui? Vamos lá. Primeiro gameta que ele pode passar. Pzinho, Nzinho. Segundo gameta que ele pode passar. Ainda usa esse Pzinho porque não terminou as características ali, ó. Então, o segundo, Pzinho, Nzinho. Eu já vou ler sua pergunta, só um pouquinho. O terceiro gameta que o pai pode ter é o segundo Pzinho com o primeiro Nzinho. Pzinho, Nzinho. E o quarto gameta que ele pode apresentar é o Pzinho, Nzinho.
Então, olha só, são todos iguais, né? Nesse caso, a gente não precisa ficar fazendo pezinho, nizinho, pezinho, nizinho, pezinho, nizinho. Se aqui a gente já sabe que tem pezinho e pezinho, e aqui vai ser nzinho e nzinho, que são duas iguais, a gente já sabe que ele só vai passar como característica pezinho, nzinho. Ah, e se ele fosse pesão, pesão, nzão, nzão? A mesma coisa. Se ele fosse pesão, pesão, nzão, nzão. Ele só pode passar o pesão dessa característica, né? Ele só tem o pesão para passar. E ele só tem o nzão da outra característica. Então, é a mesma coisa, não precisa ficar fazendo 4 vezes, tá? Então, nesse caso, quando eles são homozigóticos, o gameta que ele vai construir vai ser só desse tipo aqui, tá? Então, ele vai ser igual, não precisa ficar fazendo 4 vezes. Vou ler a pergunta, só um pouquinho. Tá. Se cruzar os gametas do pai, do lóbulo com a mãe, e depois do pai de polidactilia com a mãe, e no fim juntar tudo no quadro maior, dá o mesmo resultado? Ou precisa cruzar só os da mãe, só os do pai junto e depois juntar? Não vai estar cruzando. Primeiro a gente fez os gametas, a separação dos gametas, tá? Lembra muito o cruzamento da primeira lei de Mendel, mas isso não é um cruzamento, tá? A gente faz separado eles. Primeiro resolve quais são os da mãe, quais são os gametas que a mãe pode doar, quais são os gametas que o pai pode doar, e aí fazer o cruzamento. E tem que seguir essa ordem, porque senão realmente, infelizmente, nesse caso, não tem outro jeito. Então descobre o da mãe primeiro, depois o do pai. Mas pode ir perguntando, tá, gente? É dúvida normal, pode ir perguntando. Deixa eu voltar para outra tela aqui. Tá. Então, aqui está mais bonitinho, já está representado. A mãe deu esses gametas, o pai deu esse gameta. Agora a gente vai realizar o cruzamento. Para realizar o cruzamento, a gente faz aquele quadro que a gente já tinha aprendido, só que em vez de fazer só a hashtag era para quando tinha só uma característica, porque daí vinha do pai em cima, da mãe embaixo, ou o contrário, né? Só que agora são, ó, quatro gametas diferentes. Então tem que ter 4 espaços aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então vai. Opa, esse último nem precisava. Então tem 4 espaços ali. E também vai precisar ter 4 espaços para baixo. Nesse caso aqui, eu não preciso fazer os 4 espaços para baixo, porque eu sei que o pai, ele apresenta só um gameta ali, tá, gente? Só por isso. Então, a gente vai colocar aqui. Estou fazendo aqui, mas depois eu mostro bonitinho aí. Então, eu vou colocar o da mãe aqui em cima e vou colocar o do pai aqui do lado. Se o da mãe está aqui em cima, eu vou colocar nessa partezinha. Então, o primeiro gameta que pode ser Nzão, Pzão. O segundo, Nzão, opa. O segundo que pode ser Nzão, Pzinho. O terceiro, Nzinho, Pzão. E o quarto, Nzinho, Pzinho. Então, aqui estão todas as características que são da mãe, todos os gametas que a mãe pode passar. Agora, o gameta que o pai pode passar, são todos iguais, né? Então, a gente pode colocar só uma vez aqui, que vai repetir o resultado. Nesse caso, Nzinho, Pzinho, ok? Se você quiser, pode fazer Nzinho, Pzinho, Nzinho, Pzinho e Nzinho, Pzinho. Então, deixa eu fazer o cruzamento de mim aqui.
Então, primeira coisa, ó, o que está em cima desce, o que está do lado vai para a linha. Então, o que está na coluna é Nzão. Esse primeiro indivíduo vai ter o Nzão da mãe e o Nzinho do pai. O Pzão da mãe, que está descendo, e o Pzinho do pai, que está do lado. Então, essa é a primeira característica, o primeiro genótipo que aparece ali. O segundo, como que é? Nzão da mãe, Nzinho do pai. Pzinho da mãe, Pzinho do pai. Terceiro, Nzinho da mãe, Nzinho do pai. Pzão da mãe, Pzão do pai. Nzinho da mãe, Nzinho do pai, Pzinho da mãe, Pzinho do pai. Se vocês fizerem aqui embaixo, vai dar tudo a mesma coisa, então eu não vou repetir, tá? Então, essas são as características possíveis do filho que apresenta ali, tá? Então, ó, aqui tem um quadro feito mais bonitinho que eu fiz com mais tempo. Então, a mãe, os gametas da mãe estão aqui em cima, os gametas do pai estão aqui do lado. Os gametas que estão em cima, eles vão ser repetidos aqui nos espaços embaixo. E os gametas do pai que estão na coluna vão ser repetidos na linha. Então, eles vão vir para cá, para a linha toda. Tá? Então, lembrando, é igual como é feito lá na primeira lei de Mendel, só que agora, em vez de ter só uma característica, tem duas. E aí, a gente não vai misturar, por exemplo, a gente não vai colocar o que poderia ser, ter gente confundir e falar, ah, mas fica mais fácil, fica melhor se eu colocar de outro jeito. Olha só, peraí. Eu posso colocar que ele está recebendo, esse primeiro aqui, ele está recebendo um Nzão, Pzão, Nzinho, Pzinho. Eu posso colocar assim. Só que na hora de ler o quadro, completo, ver todas as características possíveis, ele vai ficar muito embaralhado e fica muito difícil de visualizar quais são as características que ele está dando. Então, a gente já separa. Primeiro, a gente escreve uma característica, no caso o N, e depois escreve o que vem da segunda característica, o caso P. Tá? Que ele vai ficar bem mais organizado, assim vai ficar mais fácil de ler. Até porque não necessariamente a gente tem só duas características sendo estudadas ao mesmo tempo. Mais tarde vocês vão ver 4, 5 características sendo estudadas ao mesmo tempo. Então, pensa no tamanho desse quadro. Vai ser bem grande, né? Então, continuando. Esse aqui é o quadro resumido, que tinha sido feito aqui do lado, porque o pai, ele só dá esse gameta, então não precisa repetir todas as vezes. Então, o resultado, o que a gente vai ter? Olha só. No resultado do filho, deixa eu diminuir o tamanho aqui. Quatro em cada 16 vão ser Nzão, Pzão, que são esses aqui, ó. Ou então, 1 em cada 4, né? Se você já fez reduzido, 1 em cada 4 vão ser Nzão, Pzão. 1 em cada 4 significa o quê? 1 dividido por 4 dá 0,25. Faz vezes 100, dá 25%. 25% deles vai ser Nzão, Nzinho, Pzão, Pzinho. Aí a gente vai para a próxima característica. Próxima característica vai ser Nzão, Nzinho, Pzinho, Pzinho. Daí você vai contar todos eles que são iguais. Pode até fazer uma marquinha, tá, gente? Esse aqui primeiro está mais fácil porque ele já está todo organizadinho. Também, 1 em cada 4
Ou 4 em cada 16 vão ser Nzão, Nzinho, Pzinho, Pzinho. Outra característica. Nzinho, Nzinho, Pzão, Pzinho. Ó, mesma coisa. Todos que a gente encontrou estão aqui. São 4 a cada 16, ou 1 em cada 4, também 25%, vão ser Nzão, Nzinho, Pzão, Pzinho. E, por fim, a característica que a gente ainda não tinha marcado, Nzinho, Nzinho, Pzinho, Pzinho. Ela também está apresentada. Então, são esses 4 tipos de característica aqui que o filho vai poder ter, neste caso. Então, 5, a gente vai ter que avaliar o genótipo. O quinto passo é avaliar o genótipo, porque a pergunta lá não está perguntando o fenótipo. Está perguntando aqui, ó. Ter um descendente sem polidactilia, com orelha com lóbulo solto. Então, vamos olhar as características. Esse aqui tem polidactilia, tem o Nzão. Esse aqui tem polidactilia, tem o Nzão. Esse aqui não tem polidactilia, esse aqui não tem polidactilia. Então, a gente quer saber alguém que está aqui dentro desse resultado. Então, um desses dois. E ele quer saber de orelha com lóbulo, que eu acabei de esquecer. Lóbulo solto. Então, a próxima característica que a gente vai olhar, ó, esse primeiro a gente já esquece porque não é o que ele quer. Então, lóbulo solto. Esse aqui de baixo tem lóbulo preso, então a gente não quer saber dele. Esse aqui tem lóbulo solto. Então, esse aqui é um indivíduo normal para polidactilia e com orelha com lóbulo solto. Então, essa é a resposta que a gente quer. Quantos por cento dele que são assim? 25%. Então, ela tem 25% de chance de ter um filho assim. Não significa que ela não vai ter do outro jeito, mas ela queria o filho assim, então ela quer saber a porcentagem, qual é a chance dele nascer assim, tá? Então, vamos para os exercícios. Exercício 1. A segunda lei de Mendel, também chamada lei de segregação independente, diz que fatores para duas ou mais características segregam-se de maneira independente, distribuindo-se para os gametas, recombinando-se ao acaso. De acordo com essa lei, podemos concluir que o indivíduo com genótipo Bzão, Bzão, Czão, Czão terá gametas. Como que vão ser os gametas? Então, a gente faz aquela distribuição, tá, gente? Então, Bzão, Bzão, Czão, Czinho. Então, a primeira possibilidade, Bzão, Czão. Segunda possibilidade, Bzão, Czinho. Terceira, Bzão, Czão. E quarta, Bzão, Czinho. Tá? Então, ele só pode apresentar Bzão, Czão ou Bzão, Czinho, que vai estar repetindo. Esse aqui é igual a esse aqui é igual a este. Então, qual que é? Ele pode apresentar gametas Bzão, Czão e Czinho? Não, eles não são mais independentes, a gente não está analisando mais um de cada vez. Então, eles têm que estar representados juntos. Então, não é essa. Bzão, Bzão e Czão, Czinho? Não, também não. Isso aqui é a característica que ele tem para uma característica, aqui é o genes da outra característica. Esses não são os gametas que ele vai apresentar. Bzão, Czão e Bzão, Czinho? Sim, esse aqui, ó, é o que a gente achou. Bzão, 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 Bzinho, Czão, Czinho e Czão, Bzão, Czinho e Czão, Czinho. Não, ele fez um balaio de gato e misturou tudo.
Então, também não é essa. A única alternativa que tem correta é a questão C. 2. De acordo com as leis de Mendel, indivíduos com genótipo. Então, aqui a gente vai ter que fazer cada um deles, ver se está certo ou não. Azão, azinho, bezão, bezinho, produzem gametas A, B, Azinho e Bzinho. Esse aqui a gente já pode ignorar. Se aqui ele está mostrando os gametas juntos, no resultado vai ter pelo menos 2 gametas juntos. Então, vai ser azão, bezinho, ou azinho, bezão e azinho, bezinho. Então, ó, ele apresentou só um? Não é, tá errado. 2. Quer dizer, B. Azão, azinho, bezão. Produzem gametas azão, bezão. Opa, aqui já colocou uma coisa certa. Mas colocou também azinho, bezão. Tá meio certo. Eles até produziriam esses gametas, mas não são somente esses. Então, não. Ó, porque ele tem também azão, bezinho e azinho, bezinho, que não está representado ali. C. Azão, azinho produzem gametas azão, azinho e azinho. Não, isso aqui é a primeira lei de Mendel, tá? O azão, azinho, ele só vai produzir gameta azão ou gameta azinho para o cruzamento. Então, a primeira lei de Mendel tem uma única característica. Então, ele não fica duplo aqui no final. Por isso que ele está errado. Azão, produzem gametas azão. Também a mesma coisa, ó. Primeira lei de Mendel, azão só produz do tipo azão. Azão, bezão, produzem 2 tipos de gametas. Ele produz gameta azão, bezão, produz gameta azão, bezão, azão, bezão, ou azão, bezão. Então, não, também não. O que poderia ser levado em consideração, olha só, que depois que eu falei que eu percebi, ó, azão, azinho, bezão, bezinho, produzem gametas, não está dizendo que somente produzem gametas. Sim, eles vão produzir esse tipo de gameta também, não é exclusivamente. Ou você não marca nada, tentando recorrer, falando que não é somente esses gametas, ou você marca essa vendo que as outras, elas com certeza não estão nada certas, e essa aqui pode ser que eles considerem, tá? Então, aqui estaria menos errada, ó. Poderia ser a letra B. 3. Em cães labradores, 2 genes, cada um com 2 alelos, pode ser Bzão, Bzinho e Ezão, Ezinho, condicionam 3 pelagens típicas da raça: preta, marrom e dourada. A pelagem dourada é condicionada pela presença do alelo recessivo. Então, para ter dourado, precisa ter o alelo recessivo. Em homozigose no genótipo. Então, tem que ser recessivo os 2. Então, Bzinho, ou Ezinho. Os cães portadores de pelo menos um alelo dominante, Ezão, serão pretos. Ezão é preto. Se tiverem pelo menos um alelo dominante, os cães portadores de pelo menos um alelo dominante, Ezão, serão pretos. Se tiverem pelo menos um alelo dominante, Bzão. Ou marrons, então Bzão também é preto, tá, gente? Esse aqui é preto, se ele tiver o Bzão, se ele tiver o Ezão, ele também é preto.
ou marrom se forem homozigóticos Bzinho, Bzinho. O cruzamento de um macho dourado, como que é o dourado? Dourado, homozigose no genótipo. Pelagem dourada é condicionada pela presença do alelo recessivo ezinho em homozigose no genótipo. Então, o dourado, ezinho, ezinho, e ele não pode apresentar o bezinho, bezinho, porque senão significa que é marrom. Ele não pode apresentar o bezão, bezão, senão significa que ele é preto. Então, vai ser bezão, bezinho. Esse é um macho. Opa, macho. Cruzando com uma fêmea marrom. Como que é o marrom? Se forem homozigóticos, bezinho, bezinho. Então, ezão, ezinho, bezinho, bezinho. Esse vai ser o cruzamento. Produziu descendentes pretos, marrons e dourados. O genótipo do macho a gente já viu aqui, ó. Ezinho, ezinho, bezão, bezinho. Letra E. Nem precisava ter feito da fêmea. Na própria pergunta ele já explica como que é o do macho. 4. Imagine que uma mulher com olhos escuros e visão normal, então o olho escuro é dominante, a gente já está vendo aqui porque ele já deu as características do genótipo. E uma visão normal casa-se com um homem de olhos claros e míope. Sabendo que os olhos escuros e a visão normal são determinados por características dominantes, marque a alternativa que indica a probabilidade de nascer uma criança de olhos claros e visão normal. Então, a gente primeiro tem que fazer quais são os possíveis gametas que a mãe vai apresentar. Ela pode apresentar Czão, Mzão, Czão, Mzinho, Czinho, Mzão, ou Czinho, Mzinho. E o pai? O pai só vai apresentar, ó, Czinho e Mzinho, que lembra que eles são iguais? Então, é um genótipo só. Ele só vai poder apresentar Czinho e Mzinho. Então, vamos fazer esse cruzamento. Precisa ter 1, 2. O do pai só vai usar uma característica aqui. Então, a mãe e o pai. A mãe vai ser Czão, Mzão, Czão, Mzinho, Czinho, Mzão, ou Czinho, Mzinho. E o pai vai ser Czinho, Mzinho. Então, quais são as características possíveis ali? Czão, Czinho, Mzão, Mzinho. Essa é a primeira. Segunda, Czão, Czinho, Mzinho, Mzinho. Nossa, ficou muito junto, muito pequeno. Deixa eu tentar fazer de novo. Não deixei muito espaço aqui. Então, o pai só Czinho, Mzinho. A mãe Czão, Mzão. Czão, Mzinho. Czinho, Mzão. E Czinho, Mzinho. Tá? Então, vamos fazer esse cruzamento. Czão, Czinho, Mzão, Mzinho. Czão, Czão. Opa, Czão, Czinho, tá? Que ele é Czinho. Czão, Czinho, Mzinho, Mzinho. Czinho, Czinho. Mzão, Mzinho. E Czinho, Czinho, Mzinho, Mzinho.
Então, olhos claros é recessivo e visão normal pode ser com uma dominante, não pode ser recessivo. Que miopia é recessivo. Então, a gente precisa procurar olhos claros. O olho claro vai ser o Czinho, Czinho. Então, já ignora esses dois primeiros, que tem o Czão. Marca o Czinho, Czinho. Precisa. Só que aqui, ó, esse aqui, ele é míope, não quer saber sobre míope. Ele quer saber de olho normal. Então, só possui esse aqui. Então, é 1 a cada 4 podem ser assim. Letra A, alternativa A. Um pouquinho confuso porque ficou meio pequeno ali, né? Ó, observe os genótipos, os fenótipos e seus respectivos genótipos e após indique o que se pede. Ó, um homem com um lóbulo da orelha presa e olhos claros. Então, vamos olhar aqui em cima, lóbulo da orelha. Orelha preso, vai ser pezinho, pezinho. Então, a gente já escreve ali embaixo. Deixa eu mudar de cor. Pezinho, pezinho. E olhos claros. Então, cor do olho, a gente vem no cor do olho. Claro, Czinho, Czinho. Então, vem Czinho, Czinho. Essa aqui é a resposta. Bem simples, bem fácil. Tem sempre que olhar qual é o genótipo ou fenótipo primeiro, depois ver o que é e descobre qual que é o genótipo dele. Então, fenótipo e o genótipo. Então, ó, um homem de olhos... Tá, esse aqui ainda tem 2, deixa eu passar para a última aqui, ó. Uma mulher de olhos claros, então, cor do olho claro, a gente já sabe. Czinho, Czinho. Czinho, Czinho. Com capacidade de dobrar a língua em U. Capacidade de dobrar a língua em U. Presente. Então, ela pode ser desão, desão ou desão, desinho. Tá falando o quê? Homozigótica. Então, se é homozigótica, são duas letras iguais, ó. Desão, desão. Então, Czinho, Czinho, desão, desão. E normal para miopia. Miopia, normal. Aí, nesse caso, não falou se é homozigótico ou heterozigótico, você pode escolher qualquer uma delas, tá? Pode ser emisão, emisão, ou emisão, emizinho. No caso, eu botei emisão, emisão. Então, tá aqui a resposta dela. Vocês, vou deixar essa aqui para vocês fazerem. Não vou fazer todas, não. Tem que saber se vocês estão conseguindo entender. Aqui, nessa 2, na B, já é o contrário. Ele dá o genótipo e a gente tem que descobrir o fenótipo. Então, emisão, emizinho, significa o quê? Volta lá naquela parte. Emisão, emizinho, significa que é normal para miopia. Normal para miopia. O que mais? Desinho, desinho. O que significa o desinho, desinho? Desinho, desinho é com relação à capacidade de dobrar a língua em U. É ausente. Então, a pessoa não consegue dobrar a língua em U. Normal para miopia. E não dobra a língua em U. Tá, gente? É assim que tem que fazer. Bem facinho, bem tranquilo. As outras duas eu vou deixar também. Nesse caso dessa terceira aqui,
do terceiro exercício, o quarto item, são 3 características. Então, ali em cima a gente fez de 2, é só acrescentar mais uma característica. Então, vai vir mais um par de alelos ali. C. Faça todas as etapas de um cruzamento de uma mulher com um lóbulo da orelha preso. Então, lóbulo da orelha preso. Vamos descobrir como que é. Lóbulo da orelha preso. Pezinho, pezinho. Olhou lá, volta aqui. Então, a mulher pezinho, pezinho. Cor do olho escuro. Vamos ver como que é a cor do olho mesmo. C. Então, o escuro vai ser Czão, Czão ou Czinho, Czinho. Então, cor do olho escuro, heterozigoto. Então, vai ser Czão, Czinho. Assim vai ser a mulher. Deixa eu aumentar o tamanho. Então, pezinho, pezinho, Czão, Czinho. Vai cruzar com o quê? Um homem de lóbulo da orelha solto. Se ele é solto, é pesão, pezinho ou pesão, pesão. Tá falando aqui, ó, heterozigoto. Então, significa que tem 2 letras diferentes. O homem vai ser pesão, pezinho. E olho escuro também é heterozigoto. Czão, Czinho. Indicando os possíveis genótipos dos filhos com suas probabilidades. Então, como que a gente vai fazer isso? Primeiro, descobre quais vão ser os gametas do cruzamento. Se você souber fazer facinho, você já pode fazer direto aqui no quadro. Se você, já estou acostumado, vou fazer direto no quadro. Tudo bem, pode fazer. Então, ó, primeiro, a mulher pode ser pesão, Czão, ou pezinho, Czão, desculpa. Pezinho, Czão. Pode ser pezinho, Czinho. Ela pode ser pezinho, Czão. Ou pezinho, Czinho. E o homem, ele pode ser pesão, Czão. Ele pode ser pesão, Czinho. Ele pode ser pezinho, Czão. Ou ele pode ser pezinho, Czinho. Tá? Então, essas são as características. É isso, fazer aquele cruzamento que nem a gente tinha feito antes. Então, pode ser aqui, ó. Pesão, sempre coloco o maiúsculo primeiro. Pesão, pezinho. Czão, Czão. Ele pode ser também, o próximo exemplo, pesão, pezinho, Czão, Czinho. Pode ser pesão do pai, pezinho da mãe, Czão do pai e da mãe. Pesão do pai, pezinho da mãe, Czão do pai, Czinho da mãe. E assim completa a tabela inteira. Depois de completar a tabela, o que vai fazer? Colocar a porcentagem. Quantos tem de cada tipo, tá, gente? Não é difícil. Tentem fazer aí vocês. E, por enquanto, são essas as questões que vocês têm para fazer. Tem alguma dúvida ainda? Ficou algum tipo de dúvida? E ficou, agora é a hora. Nenhuma? Então tá, então vocês vão tentar fazer sozinhos. Eu vou corrigir o mais rápido possível para vocês já terem as respostas, verem o que vocês erraram, o que não erraram.
ali na terça-feira mesmo, que daí na quarta-feira eu já vou passar mais atividades para vocês, mas também sobre a segunda lei de Mendel. Então, ela não é difícil, ela não é muito complicada, só dá mais trabalho. Então, ali a gente tem o caso de duas características, é um quadro pequeno, tem 16 quadradinhos ali nele. Agora, se for com 3 características, aí já vai aumentar mais ainda o número de quadros. Se for 5 características junto, pode analisar, pode ser feita análise de 5 características ali ao mesmo tempo. Então, o quadro fica maior ainda e dá mais trabalho. E é claro que vocês vão fazer um grande depois, né? Então, tentem praticar, tentem fazer. Se tiver dúvidas, manda. Pode mandar ali, pode mandar pelo WhatsApp também, vocês sabem que está direto. Sempre que vocês perguntam, eu já tento responder logo em seguida, tá, gente? Então, mandem as dúvidas de vocês. E é isso. Obrigado pela companhia. Espero que tenham entendido bem.